Muito bem, estamos retornando aqui com a doutora Ângela e vamos falar um pouquinho agora na área do ovário. Eu acho que esse órgão é importantíssimo para a mulher. Como tu acabaste de falar agora, a endometriose, a reserva ovariana é fundamental. Ali estão os óvulos, mas também é sede de doenças. E eu gostaria de saber da doutora Ângela quais são as lesões mais comuns assim no nosso dia a dia que acomete o ovário, que muitas vezes deixa a mulher preocupada. Então, as lesões do ovário, didaticamente, elas são divididas entre cistos, que são os mais frequentes, né? Chegando a 80% das mulheres, e os tumores ovarianos, né? Esses cistos, eles são geralmente patologias benignas, na sua grande maioria, podem ser únicos, múltiplos e têm diversas etiologias. Doutora, o telespectador deve estar perguntando, o que é um cisto? Para que eles possam ter uma noção. Então, cisto, ele geralmente é uma lesão encapsulada, composta por líquido. Então, no cisto, a gente pode diferenciar o cisto simples do cisto complexo. O cisto simples é uma lesão que apenas tem líquido, ela é anecoica a ultrassom. E o cisto complexo pode ou não ter lesão sólida no seu interior ou ter septos, né? E isso vai mudar no prognóstico, no risco de malignidade e no segmento dessa lesão. Eu gostaria de saber também a importância do tamanho do cisto. Quando um cisto passa a preocupar o paciente, o tamanho dele? Então, nós sabemos que existe uma tendência maior de malignidade nos cistos grandes, muito grandes, né? Então, cistos maiores do que 10 centímetros de diâmetro, eles nos levam a ficar um pouco mais preocupados, tanto pelo risco de malignidade, quanto pelo risco de complicações do cisto. Então, uma torção, uma rotura, geralmente são mais sintomáticos. A indicação precisa de cirurgia a partir do tamanho do cisto não é unânime, mas os maiores serviços adotam 7 centímetros. Então, um cisto simples, que não regride e que persiste ou aumenta acima de 7 centímetros, geralmente tem indicação cirúrgica. Esses cistos costumam dar alguma sintomatologia na mulher? Alguma complicação, geralmente, ou não? Eles têm, na sua grande maioria, são assintomáticos, cistos pequenos. E quando eles dão sintomas, eles podem dar sintomas mais agudos, então uma torção, uma rotura, dão um quadro de dor aguda, necessitando de internação, de medicação endovenosa, pode estar associado a vômito, a diarreia, né? Mas é a menor parte. Geralmente, os sintomas eles são vagos, então a paciente queixa de uma dor na região pélvica, geralmente um sintoma de compressão, como se fosse um peso no abdômen inferior, e pode estar associado à compressão da bexiga, né? Levando a paciente a urinar várias vezes. Esses são os principais sintomas. E ele pode levar a uma irregularidade menstrual? Existem vários tipos de cisto, né? Mas, por exemplo, os ovários policísticos, eles cursam com irregularidade menstrual, né? Eles não são a causa da irregularidade menstrual, mas eles estão associados, né? Os cistos simples, geralmente, eles não costumam alterar. Causar esse transtorno, não. O cisto pode estar ligado à infertilidade? Ou a infertilidade está ligada ao cisto? Sim, as principais lesões ovarianas que estão ao lado da endometriose são ao lado da infertilidade são os endometriomas, que a gente já falou no bloco anterior, então aquelas lesões de endometriose que causam um cisto no ovário e acometem o ovário. E os ovários policísticos, que também podem andar ao lado da infertilidade, né?
Bem, tu falou num assunto interessante, que eu acho que nós podemos bater um papinho maior para o telespectador, sobre ovário policístico. Uma paciente que é portadora de ovário policístico, qual é a sintomatologia mais frequente e recorrente que essa paciente tem? Então, nós precisamos inicialmente diferenciar o que é o aspecto de ovário policístico, que ele pode ou não fazer parte da síndrome do ovário policístico. Sim. Então, a paciente, para ter a síndrome do ovário policístico, ela precisa, além do aspecto característico no ultrassom, de mais 1 ou 2 marcadores. Então, geralmente, essa paciente tem uma menstruação irregular, os ciclos longos, então a paciente costuma reclamar que a menstruação fica irregular e longe uma da outra, a menstruação sempre atrasa. Então, ela menstrua a cada 45 dias, mais ou menos, menstrua pouco. E os outros sintomas são sintomas de hiperandrogenismo. Então, ela pode ter achado clínico ou laboratorial de aumento da produção de hormônio masculino. Então, ela vai queixar de pele oleosa, de acne, de espinhas, de aumento dos pelos, né? E essas características estão associadas a uma alteração hormonal e metabólica, né? Que leva junto a essa questão da anovulação. Então, a paciente não consegue ovular de maneira adequada. E aí a paciente está nos perguntando, essa síndrome do ovário policístico, porque nem todos que têm o ovário policístico têm a síndrome. Exatamente. Né? Na questão de infertilidade, o que mais interfere é a síndrome do ovário policístico. E qual o tratamento hoje? Porque antigamente se fazia um procedimento cirúrgico, era a cunha do ovário, né? E hoje? O procedimento cirúrgico, em alguns casos ainda é realizado, o drilling do ovário, né? Isso. Mas são casos bem reservados. Então, atualmente, o mais indicado é o tratamento clínico, que depende também do objetivo da paciente. Então, se é aquela paciente que está tentando engravidar, às vezes uma perda de peso, orientar a paciente, a gente sabe que perder 10% do seu peso já faz o teu ovário voltar a ciclar, e quando isso não acontece naturalmente, a gente pode lançar a mão de medicações para estimular, induzir a ovulação desse ovário. Além disso, quando essa síndrome também está ligada ao metabolismo da insulina, então algum tratamento no metabolismo da glicose pode ser indicado nesses casos, dependendo do perfil da paciente. E é frequente a paciente que tem essa síndrome ovário policístico ter um atraso muito acentuado da menstruação ou ficar em períodos de amenorreia por longo tempo? Sim. Meses? Sim, tem pacientes que menstruam 3, 4 vezes ao ano, né? Sim. E aí está a importância do tratamento. Então, mesmo que a paciente não queira engravidar naquele momento, esse estímulo daquele endométrio que eu falei anteriormente, sem a ovulação, isso pode gerar consequências negativas no futuro, lá pela perimenopausa, inclusive aumentando o risco de câncer de endométrio. Então, essa paciente precisa, mesmo que ela não queira engravidar naquele momento, ela precisa ser adequadamente tratada. Não é muito raro a gente deparar muitas vezes com a mulher na menopausa com pequenos cistos, né? Isso é frequente. Então eu gostaria de perguntar para ti, é motivo de preocupação desta mulher ou não? Então, a gente sabe que a incidência de malignização dos tumores ovarianos, ele aumenta com a idade. Sabe que por volta dos 30 anos, 94% das vezes das lesões ovarianas são benignas. Já na pós-menopausa, a taxa de malignidade é por volta de 45% a 50%. Então, lesões que aparecem após a menopausa ou com o avançar da idade, elas nos geram mais preocupação, né? Elas devem ser vistas com um olhar mais cuidadoso. Sim. E quais são as complicações que um cisto pode trazer para a mulher? Assim, mais evidentes, mais corriqueiro, com maior frequência? A sintomatologia, né?
E nos quadros mais agudos, eles às vezes podem gerar até uma urgência, uma emergência, né? Então, uma rotura do cisto, uma torção pode levar a um quadro de abdômen agudo, muitas vezes exigindo até um tratamento cirúrgico de urgência. E costuma esse cisto, quando existe uma ruptura, sangrar muito, assim? Ou não? Sim, ele pode sangrar. E a dor é pela irritação que dá do sangue no peritônio, né? Não é uma coisa muito frequente, roturas com sangramento intenso, então geralmente o sangramento em pequena quantidade é autolimitado, né? E às vezes a gente consegue, a grande maioria das vezes a gente consegue só com tratamento clínico, com suporte clínico, monitorização dessa paciente, mantê-la em observação, e esse quadro geralmente é autolimitado. Mas algumas vezes é necessário a abordagem cirúrgica pela perda sanguínea mesmo. E a torção? Qual a sintomatologia assim mais gritante que nós podemos ver? Geralmente é uma dor aguda, então uma paciente tinha pouca sintomatologia e começa com uma dor súbita, geralmente associada a náuseas, vômitos, né? E é uma dor intensa e progressiva. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos já falando um pouco sobre ovário.